para você, hoje eu vim aqui falar sobre o ano de Mercúrio, sabe? Aquele planeta da clareza, do discernimento, da razão. A gente vai ter o ano regido para o Mercúrio e ter o Mercúrio como regente é que se esperar essa clareza, a razão dos fatos. Mas o start dessa regência ele vai ser coroado no ambiente pisciano e no momento que Peixes está mais inflado. 2022, com Júpiter transitando em Peixes, está deixando essas águas de Peixes muito forte e isso com certeza vai contaminar todo esse Mercúrio. Então, ali, talvez a gente não tenha assim um ano muito de clareza do que está acontecendo, porque ali em Peixes você só sente. E embora Mercúrio vai rapidamente transitar nos outros signos, ele vai levar essa impregnação dessa nuvem pisciana. Então a gente é óbvio que vai acabar desprendendo muito mais energia para se dar conta de cada um dos temas da mandala zodiacal. Imagina então isso acontecendo quando Mercúrio retrogradar, que isso acontece 3 vezes no ano. Por isso eu acredito que essa regência, ela é uma regência que eu trago uma frase que talvez signifique muito, que é: o que os olhos não veem, o coração sente. E você consegue ter esse contato com o teu coração, isso vai ser muito necessário. Daí você me pergunta, mas poxa, por que o universo está fazendo a gente passar por isso? Porque o universo está querendo que a gente aprenda a valorizar a sensibilidade, que a gente consiga dar o peso para a sensibilidade da mesma forma que a gente dá o peso da razão, sabe? Juntar esses dois jeitos, né? Essas duas propriedades que o ser humano tem, que o ser humano consegue captar. E essa nuance pisciana, isso tem acontecido com uma força imensa e não é de hoje. Olha isso aqui, as últimas regências e as regências que a gente vai ter nos próximos anos. Em 2021, a gente teve a regência de Vênus. E Vênus, onde foi coroado? Em Peixes. 2022, a regência de Mercúrio, sendo coroado em Peixes. 2023, a regência da Lua. Imagine a Lua, que passa 2 dias por mês em cada signo. Ela tem um movimento super rápido. E por um acaso, né? Vai ser coroada a regência da Lua em Peixes. E 2024 é o ano de Saturno e Saturno também vai ser coroado em Peixes e aí sela esse momento pisciano que a gente está vivendo, porque a partir de 2024, com Saturno ali em Peixes, ele começa a fazer um movimento que dura 2 anos, até que 2026 ele junto com Netuno, que é um regente de Peixes, entram juntos em Áries e aí a gente inicia uma nova ordem mundial. Então, se a gente recapitular algumas coisas, lembra que a gente está nessa transição para a era de Aquário, saindo da era de Peixes para a era de Aquário? Essa era de Peixes era uma era que o clero tinha muito poder, que a gente vivia muito sob uma cartilha, que a política e o clero andavam muito juntos. Desde 2012, quando Netuno entrou em Peixes, ele já começou a despertar em nós o autoconhecimento, ou seja, você não precisa mais buscar fora o que você pode encontrar dentro de você. E toda essa lição, ela começa a dar uma independência para o ser humano para conseguir viver de uma forma extremamente consciente, sem precisar seguir uma cartilha criada muitas vezes, né, por esse alto clero. Vejam o que está acontecendo, o que a gente está vivendo na Europa. A política e o clero junto
determinando uma guerra. Isso não faz sentido nenhum para esse tempo atual onde a gente está desperto. A gente vai ter 2022, um ano de Mercúrio que não vai ser tão fácil assim. A gente não vai ter muito essa clareza, mas vai ser um ano muito engrandecedor se você souber aproveitar. Eu sou Cristina Fernandes, da Arte, Alquimia e Astrologia, e hoje eu vou te dar todos os detalhes desse novo ano astrológico. Vem comigo! When did humans start to separate, breathing hard as if they couldn't stay alive alone, flip it around the other way. Sempre quando eu trago um assunto da regência do ano, é muito importante recapitular algumas coisas. E não esqueçam, a gente tem os regentes do ano, mas a gente tem um ciclo maior, um ciclo de 36 anos, e esse ciclo maior determina uma grande fase que a gente está vivendo, e essa fase de 2017 a 2052 é um ciclo de Saturno, e é óbvio que é um ciclo um pouco mais puxado para a gente. É um ciclo que exige muito mais maturidade, muito mais comprometimento, a responsabilidade, não só pela nossa encarnação que a gente veio viver aqui, mas a responsabilidade por essa terra, sobre como a gente quer que a terra evolua, como que a gente quer que os novos espíritos recebam, que terra é essa que esses novos espíritos vão encarnar. Então, esse ciclo maior é extremamente importante e ele vai determinar tudo o que está acontecendo. Até 2052 a gente vai ter um freio um pouco mais puxado. Quando a gente fala de Mercúrio, só para entender um pouco, Mercúrio é o regente de Gêmeos e de Virgem. Então, em Gêmeos, quando Mercúrio fala muito da ordem, ambos, tanto Gêmeos quanto Virgem, Mercúrio fala da ordem. Em Gêmeos, uma ordem mental, em Virgem, uma ordem prática das coisas. Então, em Gêmeos é o discernimento, o conectar, o falar, fala muito do mundo dos negócios, tudo que é troca. Gêmeos faz a costura, pensa sempre assim, o ensino na escola mais básica até ensino médio. Mercúrio também fala muito das mídias, sabe? Os veículos de comunicação e também das ruas, os carros, o trânsito, tudo que costura, tudo que faz uma conexão. No Mercúrio, se a gente olhar pela casa 3 de Gêmeos, Gêmeos fala dos irmãos, dos primos, dos vizinhos, então também são temas que podem vir bastante, né, nesse ano. Quando olha para Mercúrio de Virgem, é essa ordem da rotina, né, a prática, como que a gente vai achar um formato para realizar a nossa vida. É o dia a dia do trabalho, a nossa rotina, né, o cotidiano, e o cotidiano que envolve não só o trabalho, mas como você leva a tua vida. Por isso que fala muito da organização da saúde, do bem-estar, se você vai para academia, como que você equilibra a tua rotina. E em Virgem também, se a gente olhar Mercúrio de Virgem, a gente está falando também nos animais de estimação, esse cuidar dos animais. E gosto muito de trazer um tema da alquimia. Sou uma alquimista e sempre quando a gente trabalha no tratamento, né, da terapia pela alquimia e as fórmulas, quando eu observo o Mercúrio, eu sempre dou bastante atenção da seguinte forma. O Mercúrio mais geminiano, ele tem uma relação muito grande com os rins, com a bexiga. O Mercúrio mais virginiano, ele tem relação com o estômago, com o baço, com a imunidade. É como o corpo se organiza para conseguir diferenciar o que é self e o que é não self. Agora, vamos também falar
do ambiente pisciano que impregna muito esse Mercúrio que a gente vai viver nessa regência. Peixes, estou falando de peixe já faz tempo, né? Peixes, ele é o último arquétipo da mandala zodiacal. É aquele momento que você já viveu tudo, você se recolhe e vai lidar com você mesmo. Então ele fala muito desse inconsciente, é um arquétipo de água, tá ligado diretamente com o emocional. Só que ele é o último, depois de tudo que você viveu. Então ele fala um pouco do que você entrega para o mundo. Ele fala, ele está totalmente ligado à sua conexão maior de espírito. E é essa teia desse conceito, sabe, de união do mundo. Peixes é um arquétipo solto. Pensa assim, quando a gente fala no mundo espiritual, ele não tem uma forma, ele é solto, ele não tem a regra, ele é um movimento de doação. Por isso que fala muito da ajuda humanitária, do altruísmo. E é um ambiente também muito de solidão, muito dessa reclusão. E por conta dessa solto, né, de ser tão solto assim, ele traz uma atmosfera um pouco de desestruturação. Em Peixes, lembra que Mercúrio fala de uma ordem, de uma regra, e Peixes é tão solto assim, então você imagina, isso gera um paradoxo, né? Então, quando Mercúrio é o falar, Peixes é a escuta. Enquanto Mercúrio é a ordem, Peixes é a entrega. Esse conflito a gente vai sentir muito e isso faz com que a gente gaste mais energia para conseguir organizar melhor as coisas, organizar melhor os pensamentos. Mas por um outro lado, é um período que a gente vai aprender muito a ouvir a voz de dentro, a voz do nosso espírito, a nossa intuição, a nossa sensibilidade, e a gente precisa aprender a lidar com isso. Aprender, inclusive, a soltar um pouco o controle da vida, sabe? Soltar o controle das coisas, das antigas regras que a gente tinha. Não esqueça disso, a gente está vivendo um processo de transição, uma desconstrução do que acontecia para a gente entrar nesse clima mais aquariano. E para entrar nesse clima aquariano, ele pede também a maturidade das tuas ações. Então, a gente precisa aprender também que o mundo não está na nossa mão, que a gente também tem que aprender a deixar fluir. E para quem tem dificuldade de soltar o controle, esse é um período que vai dar muito trabalho. Pira a pessoa enlouquece. Sombra de Peixes, é bastante importante estar atento nisso. Ela gera medo, porque assim, a gente está falando de um ambiente de solidão, né? Então pensa assim, na simbologia, todos os arquétipos que vêm antes, depois de tudo que você viveu, você chega no último arquétipo e se recolhe e vai meditar. Então, essa expressão para entender, Peixes é esse lugar de recolhimento e a gente se recolhe normalmente sozinho. Então, é um ambiente de um pouco medo. Para a astrologia, a gente estuda muito, né, Peixes, ou a casa 12 de Peixes como um lugar do inimigo oculto, sabe? Você não está vendo nada, mas dá um pouco de medo. O que pode acontecer aí? Traz mania de perseguição, o negativismo, o vitimismo, porque ele está totalmente ligado na emoção e é um momento de entrega. Então, se você não tem o que entregar, você se coloca muito nessa posição de vítima e ele está totalmente, né, o Peixes como o último arquétipo é quando você se desprende para navegar,
para sentir essa sensibilidade. Então ele te leva também bastante para esse mundo da imaginação. Então, você imagina Mercúrio. Mercúrio, quando a gente fala desse lugar de Mercúrio, ele fala de regra, ele fala de conexão. Então, o Mercúrio, ele dá mais ou menos, né, o delinear até onde as coisas vão, né? Ele te dá essa noção. Imagina que em Peixes, ele se perde do limite, se perde do caminho. Olha o que está acontecendo nessa briga na Europa, briga por fronteira. Essa briga por querer que o mundo volte para a época medieval. Não faz o menor sentido isso. E, novamente, eu digo, uma briga com muito Peixes envolvido. Você vê a Igreja Ortodoxa muito forte nessas decisões. Isso é bastante... É muito forte isso, né? Essa simbologia, o que está acontecendo aqui, reflete completamente o movimento do céu. Gêmeos em Peixes, esse start que vai deflagrar o clima do ano. Mercúrio, regente de Gêmeos e Virgem. Então eu estou falando do Mercúrio de ar e o Mercúrio de terra em Peixes, que é água. Então, esses três elementos vão estar muito fortes e isso a gente já tem essa coisa do Peixes muito forte, né? Essa água, né? Vocês estão vendo o que está acontecendo com essas águas. A gente pode esperar tempestades que destroem principalmente o asfalto, destrói o caminho, revira um carro, capota carro, revira a ordem da casa, a ordem da rotina. Então, é interessante a gente unir a simbologia para conseguir entender tudo que está acontecendo. Tudo faz parte de uma grande história que a gente está vivendo. Outro detalhe importante, Mercúrio vira em conjunção exata com Júpiter, que está trafegando ali em Peixes. Conjunção exata com o maior planeta do Sistema Solar. Esse Júpiter, ele vai inflar demais o Mercúrio em Peixes. Então, não se assuste ao ver um índice maior de burnout, de cansaço mental, confusão. É como se o intelecto ele tivesse perdido. Mercúrio e Júpiter falam muito do intelecto. É natural que essas coisas aconteçam, por isso que é muito importante ajuda emocional. Sempre estou falando disso faz tempo. Busca ajuda, porque você precisa entender tudo o que está acontecendo com você. Se puder, uma ajuda no nível de limpeza mesmo, né? Falo muito em algumas práticas, principalmente a alquimia, que ela já entra com fórmula limpando lá nos traumas, lá de quando você estava na barriga da tua mãe. Tudo isso interfere. Principalmente limpeza que tem relação com antepassados, viu? Constelação, essas coisas, porque a gente está vivendo uma transição de mundo. Tudo que a gente tem, né, parte do nosso DNA também carrega lá aquelas dores lá de trás. As dores da época que o clero tinha muito poder, entende? Então, para você conseguir viver, né, cada vez mais, a gente vem nesse movimento desde 2020 e ele está apertando cada vez mais. Busca esse tipo de ajuda. Por quê? Com esse Peixes batendo na tecla, com todas essas regências que a gente está vivendo, a gente tem que aos poucos conseguir entender que grande parte das coisas que a gente está vivendo, dos problemas, não é sobre você,
é sobre o outro, é sobre o todo. Essa diferença fala muito da luz e da sombra de Peixes, fala muito desse olhar das coisas acontecendo e você ficar naquele lugar do vitimismo, entende? Ou você é uma pessoa consciente, consegue olhar aberto e perceber se algo acontece com você, por que isso está acontecendo comigo, o que eu tenho que aprender com isso? Ter esse olhar mais amplo é muito mais fácil, você aceita muito mais as mudanças do mundo, essa evolução que o mundo está tendo, né? Que a gente tem que viver isso e aceitar isso. Ou você vai viver na tua paranoia e vai surtar com tudo e com todos. Eu trouxe aqui o mapa baseado na estrutura de Brasília, né? Ou seja, explicando melhor, quando a gente analisa o céu, tem uma relação muito grande com latitude e longitude. Então, o mapa, as casas, ela tem relação aonde a gente está analisando. Então, eu trouxe de Brasília, mas não significa que o Brasil inteiro vai ter esse mapa exatamente do jeito que ele é. Mas ele vai influenciar grande parte do nosso Brasil. Alguns detalhes importantes, né? A gente vê um acúmulo de planetas na parte de cima. Sempre quando olho o mapa mais na parte de cima, ele mexe muito com o mental, né? Ele acaba ativando muito o mental. Duas casas extremamente importantes aí. Casa 8 de Escorpião, transformação. Casa 9 de Sagitário, que fala dessa busca maior de consciência. Isso são dois pontos muito importantes, onde vai estar muito bombando isso para nós aqui brasileiros. Casa 8 de Escorpião, com essa grande força, esse stellium de planetas em Aquário. Então vamos falar do ponto de vista do tema, dos signos. Temos um stellium em Aquário e um stellium em Peixes. Aquário e Peixes, olha tudo isso que a gente estava falando, esse momento dessa transição que a gente está vivendo, né? Da era de Peixes para a era de Aquário, é muito forte isso, o céu está marcando isso, para a gente saber, tá ajudando a gente a fazer essa transição. Lógico que não está sendo fácil, né? Mas a gente precisa aprender a olhar mais para o coletivo e usar essa nuance de Aquário muito desse lugar mais futurismo, sabe? Mais de cabeça aberta para a gente levar toda a humanidade. Pontos de atenção, vamos focar em alguns pontos. Olha o detalhe desse mapa com o ascendente em Gêmeos, olha que sincronia, né? O ascendente fala muito qual é a nossa atitude, aonde a gente vai estar pegando a atitude para viver. Então, já joga essa busca nossa por essa razão, por essa troca, para a comunicação, as mídias, a necessidade de ver o que está acontecendo lá fora. Mas, um detalhe, quem está junto nessa linha do ascendente é Lilith. Lilith é um ponto do céu que ele aponta para um lado, o lado corrompido que todos trazem. Ele de vez em quando, não podemos dizer que Lilith é ruim ou que estraga a tua vida, não podemos dizer isso, porque esse lado mais pesado, ele tem uma relação muito grande com antepassados ou com nossas vidas anteriores. E é um lado que traz medo porque em vidas anteriores a gente usou tanto esse tema que acabou usando de uma maneira errada. Mas a gente é especialista nesse tema. Então, vez ou outra, a gente precisa também trazer essa força da Lilith, dependendo de uma situação que você esteja acuado. Bom, nesse caso, quando a gente analisa o céu,
principalmente no mapa de uma regência, essa Lilith aqui no ascendente, ela significa que a gente vai ver muitas atitudes das pessoas com uma tentativa de manipulação, de persuasão, as questões, as mentiras, né? A gente está falando de comunicação, né? A gente está falando do dizer, as mentiras que acontecem, que as pessoas usam para manipular os dados. A gente vai ver as pessoas usarem métodos um pouco obscuros. Então, é interessante que um ano de Mercúrio, né, a gente vai viver muito todos os lados, né, a luz, a sombra, todos os lados de Mercúrio. E aqui no Brasil, com esse detalhe da Lilith. Outro ponto, quando a gente olha aonde Mercúrio vai ser coroado, que vai estar na casa de Sagitário, isso é uma coisa até que bastante interessante, porque se existe um ambiente na mandala zodiacal bom, benevolente, expansivo, é a casa 9. Casa 9 tem esse poder de ampliar, de trazer uma boa sorte, te dar o bom caminho para você ir. E é pra gente, né? Isso vai ser uma coisa interessante. É interessante do ponto de vista para quem busca essa expansão de consciência. Não esqueça disso, porque temos peixes muito bem marcado aí. Amplia a cabeça, acorda, busca a verdade dentro de você, a mais pura, sem interferência de trauma, né? Então, assim, o melhor dos mundos é você se limpar, né? Você tirar tudo que te traz medo, de trauma, de crença, para você ter essa porta aberta, para ter a opinião formada. Um detalhe importante aqui para o Brasil, inclusive, é que quando a gente analisa a casa 9, a gente fala muito de ideologia, e a gente está no ano de eleição, né? Isso indica uma briga por ideologias, e tendo Mercúrio ali contaminado por peixes, notícias de ilusão, notícias que correm por baixo dos panos, fake news. É importante estar com muito pé no chão, desprender muita energia para ir atrás da verdade, porque aqui a gente tem um risco muito grande de manipulação por mitos, sabe? Vender a ideia daquele mito. Então, fica esperto. É um ano que exige uma atenção maior. Outro ponto que é importante para nós aqui, Brasil, quando a gente olha a configuração de Aquário, casa 8, a gente vê que esse Aquário, ele está interceptado. O que significa isso? Quando a casa, pela latitude e longitude, né, a localização, a casa ela é maior do que os 30 graus do signo. Isso faz com que o signo fique preso na casa. Ele não corta, nenhuma cúspide corta o signo. E isso deixa o tema do signo abafado. E para os planetas que estão nessa casa, também vão sofrer um pouco essa prisão. E aqui, lá na casa 8, em que está aprendendo Aquário, a gente está falando no coletivo, com planetas extremamente importantes. Saturno, o pai da encarnação, é quem cobra a responsabilidade. Marte é a energia que a gente tem para tocar a nossa vida.
Vênus é o planeta da diplomacia, é o planeta que a gente tem a noção da vida material e acaba levando Plutão aí, mas Plutão ele não pega tanto esse movimento de ficar preso, porque Plutão está em Capricórnio, então ele está forte, mais forte do que Saturno, Marte e Vênus. E a gente está falando numa casa 8 de Escorpião. É uma casa que morte e renascimento, de transformação. Não é muito interessante esse aspecto. A gente pode ver muitas situações de mudanças extremamente bruscas que mexe com uma quantidade de pessoas, que mexe com muita gente. Um ponto importante, quando a gente fala todos os signos, a gente olha com eixos. O que acontece com Aquário também vai acontecer com o Leão. Então, se Aquário está interceptado, Leão também vai estar. E Leão fala muito do eu, quem eu sou. Preso na casa 2 de Touro, o que eu realizo, o que depende de mim, da minha identidade para realizar. Então, essa prisão de Leão e Aquário para grande parte do ambiente do Brasil pode trazer uma certa dificuldade para você implementar coisas que depende do teu nome, vai ser mais difícil você solidificar a tua identidade. Analisar mapa de momentos de regência, ano novo astrológico, a gente fala bastante numa nuance do coletivo. É lógico que interfere na tua vida pessoal, mesmo alguns aspectos não interferindo no teu mapa, você está no contexto do coletivo, então você sente a energia, e é lógico que o contexto do coletivo, essa energia que está aí fora, determina a economia, determina os acontecimentos, e esses acontecimentos afetam a tua vida. Vamos tirar as casas e olhar os signos, porque eu quero chamar a atenção para 2 pontos delicados nesse mapa. Existem 2 aspectos de tensão forte. O primeiro é a tensão que acontece, Marte junto com Vênus em Aquário, estão em conjunção, fazem um aspecto chamado quadratura com Urano em Touro. Isso não é um aspecto muito bom, é uma briga. Marte está levando muita energia para esse coletivo, para o povo, para tecnologia, por exemplo, e brigando com Urano, que está ali ligado em Touro, que tem a ver com a terra, tem a ver com a natureza, tem a ver com a economia. Aqui esse atrito é muito forte para revolta, para rebelião. Então, esse novo ano astrológico vai marcar muito esse movimento de reação do povo. Eu gosto de trazer esses exemplos e a gente está vivendo, né, esse exemplo que está acontecendo no atrito, nessa guerra na Europa, com a guerra de Putin, né, e da sua igreja, porque se você percebe a força que o povo está tendo, né, para barrar isso. A força que o povo está tendo não aceitando o que está acontecendo. Outro ponto, a gente está vivendo os últimos momentos de Plutão em Capricórnio. Plutão vai para Aquário. Isso acontece no fim do ano que vem. Essa transição marca imensamente essa era dessa coletividade. Então essa força do povo, o povo já está começando a ganhar um poder imenso
o poder é das pessoas, o poder é do que é melhor para o povo e não o que determina uma coisa ou outra. Então essa atmosfera a gente vai ver crescendo muito, e esse mapa do ano astrológico de Mercúrio já marca isso muito forte. Então espere muito essas revoluções acontecendo, mas eu não posso deixar de pensar que provocar Urano não é nada muito bom, porque você fala de um planeta elétrico, você fala de um planeta bombástico, um Marte que acabou de ficar um tempão junto com Plutão, que também tem toda essa característica de reviravolta, começa a se gladiar com Urano. Isso me deixa um pouco com o pé atrás quando a gente fala nessa explosão. Se a gente olha as questões nucleares, o que ela tem ali? Por que existe esse perigo nuclear? Porque ele está cheio de plutônio e urânio. Isso que a gente pode ter um pouco de perigo por aí. É importante a gente acreditar que essa força do povo, ela vai ter maior força no meio dessa confusão que está acontecendo, mas para a gente mudar e perder essa força do clero, que o clero tem de muito, a gente precisa viver algumas coisas, e essa mudança ela acontece de uma forma lenta, ela não é assim de uma hora para outra. Então é possível que esse atrito ele se arraste muito. Isso vai mexer muito com a economia, muito. Urano em Touro, ele está pedindo uma energia limpa. Olha o que está acontecendo. A briga, a moeda ali dessa briga tem relação com os insumos, com o que usa da natureza, e é exatamente o que não é mais para usar, é exatamente o que está destruindo o nosso planeta. Então esse atrito ele vai acelerar essa economia mais limpa. Então a gente tem que confiar nisso. Outro ponto de atenção, pegando esse gancho, outro atrito que acontece nesse mapa: Plutão faz uma quadratura exata com a Lua em Libra. Lua fala muito dos antepassados. Plutão fala da ruptura, da transformação para levar a gente para um novo lugar, para uma nova ordem. Grande parte dessa briga vem em cima dos antepassados, em cima da vida lá atrás, medieval. Esse atrito fala muito dessa transformação. Não é um atrito também interessante, porque Lua é vida, né? Plutão é morte. Então, é mais um ponto que é possível que me faz acreditar que a gente vai viver momentos de bastante tensão. Mas é uma tensão, sabe, que simbologicamente o que parece isso, uma grande constelação, sabe? Uma constelação desse passado, porque não dá, a gente tem que ir para frente e não dá mais para carregar essas dores desses antepassados. O que está acontecendo lá é claro isso, é claro. Assim, esse é um ano que vai exigir a mais pura conexão espiritual, a mais pura conexão do autoconhecimento. Você ter a opinião formada, você estar livre para conectar com o mais puro de você. A gente precisa ressignificar a forma
com o que a gente pensa, as decisões que a gente toma, os acordos que fazemos, a importância que a gente dá para tudo, o primeiro ponto de importância que a gente tem que ter de estar vivo. E para a gente estar vivo, a gente precisa da Terra, né? A gente precisa desse planeta. Essa energia de peixes, ela tem sido a tônica e ela vai ser a tônica até 2026, quando Saturno, de mãozinha dada com Netuno, entra em Áries e abre, né, essa nova ordem do mundo. Uma nova ordem do mundo, uma nova ordem do ser humano. É muito importante vocês lembrarem tudo o que está acontecendo hoje, porque a gente está sendo levado para esse 2026. Os percalços que a gente vai passar, a gente precisa entender que o universo, às vezes, ele ensina com a dor, né? A gente sabe, né? Muitas vezes a gente tem que aprender com a dor. Para a gente conseguir valorizar o que mais importa, essa nobreza de estar vivo. Eu queria que vocês escolhessem a vida, escolhessem estar vivo, ter fé de algo muito mais puro. A gente está falando muito em água. Vivemos no planeta água, mas a água, ela não é turva. A água, ela é cristalina. E é isso que a gente precisa, filtrar essa água. Tá bom? Um beijo e tenha um bom ano de Mercúrio.